Pois é, mas ao mesmo tempo é fascinante, né, Vicente? Olha, tantos povos diferentes, tantas culturas. Quem sabe um dia a ficha não acaba caindo e todo mundo acaba se entendendo, né? Tomara, né? Bom, mas enquanto isso não acontece, depois de tanta informação, eu acho que está na hora da revisão. Vamos lá? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Fala, galerinha da Escola Cândido Rondon, tudo bem? Mais uma videoaula. Essa videoaula vai ser um pouco diferente, porque a atividade dessa semana ela vai ser diferente, perfeito? No final aí do vídeo eu vou explicar, você tem que assistir até o fim o videozinho, no final eu vou explicar como que vai ser a atividade dessa semana, perfeito? Essa semana vai ser uma atividade de revisão, perfeito? Nós vamos falar sobre as 5 aulas que a gente teve até o momento. Tá? Vamos imaginar o seguinte, que o professor Marcel teve ali as 3, 4 semanas de aula dele e chegou a hora de fazer a provinha, aquela provinha que são 8 perguntas de marcar, né? Então vai ser mais ou menos, a atividade dessa semana vai ser mais ou menos por aí, perfeito? É uma semana de revisão, nós vamos falar sobre densidade demográfica. Tenho lido muito essa semana artigos, essa semana não, há vários dias já tenho lido muito artigos na internet que tem informado que a densidade demográfica tem sido um fator decisivo para a propagação do coronavírus em vários lugares do mundo. Então, ou seja, a concentração de muitas pessoas em um espaço pequeno, curto, né? Facilita a transmissão da gripe, né? É muito ruim eu estar numa metrópole, uma cidade grande, perto de aeroportos. É pior eu estar ali do que vou sofrer mais ali do que sofrer no interior, onde eu não tenho acesso a tantas pessoas assim, né? Na segunda aula a gente falou sobre pirâmide etária, né? Essa pirâmide que mostra para nós a quantidade de população por idade e sexo, né? Se a população é jovem, se a população é adulta, se a população é idosa, né? Lembrando que essa gripe afeta mais pessoas idosas que têm a saúde comprometida, né? Que tenham problemas de saúde. Na terceira aula a gente falou sobre território Brasil e o tamanho do território, né? Foi uma pitadinha, porque esse assunto aqui é extenso, eu até pretendo voltar mais adiante na questão do território brasileiro. O Brasil é extenso, é enorme, né? Não faz sentido querer administrar o Brasil, não faz sentido o governo federal querer administrar a gripe em nível nacional, porque é muito complexo, né? Foi certo aí o que o Supremo Tribunal Federal determinou, que quem cuida disso vai ter que ser prefeitos e governadores. É a medida mais correta, porque o prefeito e o governador são as pessoas que têm a informação da localidade, né? O que cada cidade precisa fazer para combater a gripe, né? E mais para o final da aula eu vou retomar também, mais no final deste vídeo eu vou retomar essa questão aqui. Eu vou falar sobre o estado do Rio Grande do Sul, né? Aqui então temos na aula 4 a questão do clima, né? Como o clima influencia na transmissão da gripe, né? Principalmente, ela afeta principalmente no clima frio, né? Então a gente vai ter agora no inverno um aumento de casos no Brasil, é agora que a gripe vai se propagar, tá? Com mais facilidade, porque a gripe ela se mantém em suspensão no ar por mais tempo em climas mais frios, né? Tem uma questão também que não abordei no vídeo aqui, até depois podia ter falado, a questão da chuva, né, e da umidade do ar, né? A gripe e o vírus, ele não se mantém tanto tempo em ambientes úmidos, né? Então o clima influencia sim na transmissão do vírus. E nessa última aula da semana passada, a aula da teoria da conspiração, eu falei sobre globalização e sobre essa questão mundial, né, de todo mundo estar conectado, de a gente poder viajar com mais facilidade, né, ir ao aeroporto, pegar um avião e viajar, né? Imagina uma pessoa portadora do vírus espirrando, né, gripe para tudo que é lado, subir num avião, né? É um absurdo, mas isso aconteceu, né? Senão a gripe não tinha chegado aqui, né? Então foi essas questões aí. Eu tive a minha única opinião, e é uma das poucas opiniões que vocês podem ouvir aqui no vídeo, a minha única opinião foi que em janeiro de 2020 deveriam ter colocado todos os aviões de passageiros no chão, né?
Seria a solução para combater essa gripe seria isso, colocar todos os aviões de passageiro no chão, não deixar levantar, só avião de carga, né? Então isso ia se curar, nós ia conseguir manter essa gripe isolada, mas os governantes e as pessoas que têm o poder não fizeram isso, né? Eles liberaram e os aviões ainda continuam voando, né? As companhias aéreas vão quebrar, vão falir, né? Os governos vão ter que botar dinheiro nas companhias para salvar as companhias aéreas, né? O povo vai ter que pagar a conta, né, do pato, né? Se não paga morrendo de gripe, vai pagar agora a conta da falência das companhias aéreas, né? Então aqui eu falei um pouco sobre globalização, um assunto complexo também, super extenso, tá? Mas a gente deu só uma pitadinha, né? Aqui eu tenho um vídeo extra, para papá, só chega lá quem chega no... Só chega no vídeo extra quem desvenda aí os mistérios do primeiro vídeo, perfeito? Então aqui eu tenho a sequência de 5 aulas. Para fazer a atividade, é uma atividade de revisão, vocês vão ter que revisar essas 5 aulas aí, né? Podem encarar que a atividade dessa semana vai ser uma prova, é uma avaliação. Eu vou falar mais adiante no final do vídeo. Antes de fazer a explicação, eu quero falar sobre as atitudes que o governador do estado do Rio Grande do Sul está tomando, que no meu entender é o perfeito, é o que o governo está fazendo, eu acredito que seja o que eles têm a alcance nas mãos, né? E a primeira coisa que o governo do estado do Rio Grande do Sul fez foi mapear a gripe. E é isso que a gente tem que fazer, usar a geografia para mapear a gripe, né? Então eles criaram um mapinha e dividiram o Rio Grande do Sul por regiões, tá? Eu, no começo, teria feito esse mapeamento por cidades, né? Mas eles fizeram por região. Eu logo entendi o porquê eles fizeram por região, porque o Rio Grande do Sul, esse mapa aqui que eu estou falando, né? Eu entendi porque eles fizeram por região, porque eles estão levando em consideração a quantidade de leitos hospitalares que a gente tem em cada região, tá? Vou dar um exemplo. Muitos moradores de Ivoti, quando vão se tratar, não vão se tratar no hospital de Ivoti, eles vão para Novo Hamburgo, no Hospital Regina, ou são enviados para Porto Alegre. Então, eles estão fazendo uma análise da quantidade de pessoas com gripe e a quantidade de leitos que tem disponibilizado em cada região, né? Então, aqui ele criou essa bandeira, né? Baixo, médio, alto e altíssimo. Não tem bandeira verde porque no momento de pandemia não vai ter isso aí, tá? Não vai ter ninguém a salvo dessa gripe, tá? Então, o risco baixo é amarelo. Voltando aqui, né? Resolveram limpar a escola hoje, né? Então, o amarelo é o risco baixo, o laranja é o risco médio, o vermelho é o risco alto e acreditamos que o preto é o altíssimo. A situação é o seguinte, o preto deve ser aquela situação em que as pessoas estão pegando gripe, estão indo para o hospital e não tem mais lugar para colocar paciente no hospital, né? Graças a Deus, ainda no Rio Grande do Sul, ainda a gente não chegou na situação de bandeira preta, né? Mais vermelho, vocês podem observar que a gente tem em vários lugares, né? O que quer dizer que os hospitais devem estar começando nessa região aqui, principalmente a gente mora, né? Os hospitais devem começar agora a ficar lotados, né? Então, cuidado, porque agora é um momento perigoso, né? Realmente, agora é um momento, avisa a família aí, o pessoal, que eu já previa que no inverno a coisa vai apertar aí. Eu estou quase acertando, né? Eu não coloquei essas minhas opiniões nos vídeos, né? Porque eu acho que os vídeos é aula, né? Não é tanta opinião. Mas é agora sim que o inverno vai apertar. É agora, no próximo mês, que a gente vai ver a explosão de casos aqui na nossa região. E a gente vai ter problemas para ter acesso ao hospital, né? Uma coisa curiosa que eu falei aqui em São Borja, né? E aí, aqui em Uruguaiana, estava em bandeira vermelha, né? Daí o professor diz assim, poxa, Uruguaiana, perto de São Borja, o professor me disse que São Borja é um lugar tranquilo para passar pela gripe, né? Mas eles estão considerando nesse mapa aqui a questão dos leitos hospitalares. Essa informação eu não tenho. Eu posso trabalhar, sim, uma aula aí, podemos trabalhar, não faz parte tanto do conteúdo de geografia, né? É uma pitadinha assim, né? Mas eu posso trabalhar essa questão aí. Eles analisaram a questão dos leitos. Nessa região, pessoal, no interior do Rio Grande do Sul, é complicado encontrar hospital.
né? E essa é a grande questão. A gente vai ter uma quantidade enorme de território e poucos hospitais. Aqui na região metropolitana vai ter um monte de hospitais e um monte de leitos, né? Só que eu vou ter uma aglomeração maior de pessoas. Então, é mais difícil aqui em São Borja, em Uruguaiana, pegar gripe? Essa região é mais difícil de pegar gripe, porque a concentração da população é menor. Agora, se tu por acaso for pegar essa gripe, né, que pode acontecer, por alguma eventualidade, ó, o cara vai lá no mercado e pega. Se por acaso tu for pegar a gripe, vai ser mais complicado tu encontrar um hospital para ser atendido. Então, isso aí que eu queria falar, né, sobre o mapeamento. Parabéns para o governo do estado do Rio Grande do Sul, que eu acredito na minha visão, está fazendo um bom trabalho, visto os problemas que vai ter pela frente, perfeito? Sobre a atividade. Eu vou mandar uma atividade, essa atividade essa semana vai ser online, tá? Eu vou mandar um link para vocês vão acessar esse link. Nesse link vai abrir uma tela onde vocês vão ter que colocar o nome completo, a turma e a data de nascimento de vocês. Vou repetir de novo. Nome completo, turma e data de nascimento de vocês. Depois disso, ele vai liberar uma tela onde vocês vão receber 8 perguntas de marcar. Para fazer online, pessoal, é um site que eu vou botar para vocês e marcar lá as respostas, tá? Então vocês vão vocês vão ler as perguntas com calma e vão marcar as respostas e vão enviar para mim. Acontece, pessoal, que só dá para enviar uma vez a resposta. Então, a hora que vocês forem sentar para fazer isso, façam com calma. Entrem no link na hora que vocês têm certeza que vocês revisaram todo o conteúdo trabalhado nas 5 aulas. Na aula 1, na aula 2, na aula 3, aula 4, aula 5. Elas estão online ali, vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Revisa, estuda, entra no link e começa a responder, tá? Não tem como enviar 2 respostas corretas, 2 respostas. Não tem como preencher a planilha 2 vezes, tá? Isso é importante você sair daqui sabendo. Não dá para fazer 2 vezes. Quem tem dificuldade de acessar isso aí online, não tem celular, não tem computador, não tem como fazer, eu vou disponibilizar essa atividade impressa na escola, no papel. Aí vocês podem preencher ela no papel e responder ela no papel. E devolver para aqui na escola. É a única atividade que vocês não vão fazer no caderno. Perfeito? É uma prova, é uma avaliação. Depois de 5 aulas, agora eu quero fazer uma avaliação do que vocês estão aprendendo ou não do conteúdo. Perfeito? Entenderam? Entrem no link para responder uma vez só. Não dá para fazer 2, tá? Então, quando for acessar o link, estuda primeiro, relaxa. Hora que estiver tranquilo, tudo certinho, senta e responde as atividades. Perfeito? Tá certo? Um abraço, não esqueçam de entrar no vídeo do professor Marcel, dá like lá, entra lá, dá like, compartilha, faz o pacote youtubístico, vamos deixar o professor Marcel famoso, né? Além de professor de geografia, vai ser um professor famoso, ele vai pro programa do o Cacos Marcelo, não, como é que é o programa aquele do... Ah, esqueci o nome. Vou pro programa do Ratinho. Eu quero aparecer no programa do Ratinho, perfeito? Um abraço e até o próximo vídeo.